Vamos lá, 19h03, vamos começar. Então, primeiro de tudo, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Meu nome é Felipe Rosário e eu sou um dos profissionais da Daqui para Fora. Então, bem rapidinho sobre mim, eu conheço alguns de vocês, mas muitos ainda não. Então, eu fiz a graduação fora, me formei em 2007 em Minnesota, nos Estados Unidos, e desde 2010 que eu preparo jovens para o processo seletivo de universidades no exterior. Então, ao longo desses anos, já são centenas e centenas de jovens com os quais eu trabalhei e que foram fazer a graduação fora. Então, tenho uma experiência bem legal. A minha experiência pessoal foi muito positiva, eu gostei bastante. Quando eu estava no terceiro ano da universidade, minha irmã foi, fez a faculdade fora também. Então, é algo que eu vejo com bons olhos. Mas a ideia não é contar a história, a ideia é falar sobre o assunto que vocês estão aqui para ouvir, sobre o curso mais comum nos Estados Unidos, o Undecided. Tá? Antes de começar, eu acho que um dos primeiros passos, talvez o primeiro passo, para alguém que queira fazer a graduação fora ou queira saber das possibilidades, é fazer uma análise aqui para avaliar as suas chances. Então, responder algumas perguntas rápidas. Em 2, 3 dias, voltamos com o retorno e passamos possibilidades, quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos fracos, onde tem chance de melhora, onde tem que ter mais atenção e quais são suas reais possibilidades de admissão e possivelmente bolsa. Então, o curso mais comum nos Estados Unidos é o Undecided. Isso é algo que tem acontecido há anos e anos e anos. E vale também vocês já saberem quais são os próximos eventos que teremos semana que vem, na próxima e assim por diante, tá? Aqui tem alguns, toda semana temos eventos interessantes e temos uma biblioteca de eventos enorme que vocês podem pesquisar no nosso site, se inscrever na nossa plataforma e ter a informação. Essa participação, assim como a de hoje, ela é uma forma de vocês conhecerem mais sobre o assunto, terem mais informação para tomar suas decisões melhor informadas. Tá? E um ponto que é bem interessante é a possibilidade de tirar dúvidas conosco. Existe uma possibilidade de marcar uma consulta, uma conversa rápida, no seu tempo, 30 minutos, tire todas as suas dúvidas, fique à vontade. Eu vou mandar o link aqui no chat agora, para todos. Então, já está lá no chat e vamos para o começo, tá? Então, a dinâmica será a seguinte: eu falarei muito rapidamente sobre a Daqui para Fora. Como eu falei, eu sei que tem alguns de vocês que já nos conhecem, que já fazem um trabalho conosco, já estão se preparando, mas tem alguns que é a primeira vez que estão tendo contato conosco. Então, eu preciso contar um pouquinho sobre a Daqui para Fora e depois vamos para os demais pontos. Então, a Daqui para Fora é uma consultoria que prepara jovens para o processo seletivo de universidades no exterior há muito tempo, desde 2001. E ao longo já são mais de 3.500 jovens que foram fazer a graduação fora. E é só a graduação. Nós não trabalhamos com intercâmbio, boarding schools, nem mestrado, doutorado. Não tem ninguém no Hemisfério Sul que faça isso há mais tempo do que nós. Tá? A equipe é enorme, muitos de nós passaram por isso. Então, eu fiz a graduação fora, outros 41 também fizeram, e é algo que a gente respira, fala o tempo todo sobre o assunto. Nós gostamos disso. Né? Aqui tem algumas das universidades nas quais nossos alunos estão estudando hoje. Tá? E aí eu aproveito para ressaltar, nós preparamos jovens para o processo seletivo de universidades no Canadá, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido e mais várias outras pela Europa. Itália, Espanha, Bélgica, Portugal, principalmente onde os cursos acontecem em língua inglesa, e no caso de Espanha, mais Portugal, algumas onde o curso acontece nas suas línguas nativas. Tá? Vale ressaltar aqui também os resultados dos alunos. Aqui são aprovações, universidades nas quais nossos alunos, os que se prepararam conosco, foram aprovados. Estados Unidos continua sendo o principal destino das applications. Nós não temos nenhum carinho, acordo especial, mas é o local que mais atrai alunos por diversos pontos. A gente pode explorar isso depois nas perguntas e respostas, tá? Mas isso é bem comum. Tá? Tendo isso em mente, Canadá e Estados Unidos. Canadá tem há alguns anos uma constância
interessante em número de alunos se candidatando, é um país super aberto, bem visto, tem ótimas universidades, tem um custo sem bolsa relativamente mais baixo que nos Estados Unidos, e a Europa tem aumentado bastante também, especialmente agora nesse último ano. Tá? E antes de eu começar a falar, eu vou só ressaltar aqui, gente, guardem suas perguntas, na verdade não guardem, escrevam suas perguntas no Q&A, no QA, tá? Fica muito mais fácil para eu gerir aqui e respondê-los no final. E não pensem duas vezes, me perguntem, a gente vai esclarecendo ao longo da conversa aqui, tá? Poxa, eu estou undecided, estou indeciso ainda. E agora, o que eu devo fazer? O primeiro ponto, gente, é que é tranquilo, tá? Muita gente está passando pelo mesmo que você está passando. De acordo com as pesquisas, 60% dos jovens daqui do Brasil, quando chegam no final do ensino médio, não têm clareza do que realmente querem fazer na faculdade. Eles têm uma boa ideia, alguns têm ideias bem firmes, mas muitos não têm clareza. Isso é normal, é natural. Talvez há décadas atrás, 20, 30, 40 anos atrás, fosse algo mais leve, não tinha tantas opções assim, não tinha tantas informações sobre diferentes áreas e era mais fácil para os nossos pais, para os nossos avós. Hoje em dia, eu lidando com os jovens, eu percebo que não é uma decisão fácil decidir o que fazer na faculdade. E aí, quando você coloca no Google, por exemplo, teste vocacional, aparecem quase 17 milhões de respostas. Então, tem muita gente procurando um teste vocacional, procurando uma forma de se conhecer um pouco melhor para tomar essa decisão de uma maneira mais acertada. Tá? E outro dado que foi alarmante na nossa pesquisa, quando a gente buscou as informações para fazer essa conversa de hoje, é que 59% dos jovens, das pessoas que começaram a faculdade, o ensino superior no Brasil, de 2010 até 2019, desistiram do curso. Um dos principais, um dos principais motivos, eu suponho que seja o não alinhamento do curso com o interesse pessoal, do que gosta, do que não gosta. Então, isso é bem importante. E todo mundo conhece essa história que eu vou contar aqui. Então, vou contar a história da Isadora. A Isadora é uma menina super legal, sonhadora, gosta muito de moda, tem um baita talento para a área, mas está um pouco na dúvida o que quer fazer. Ela gostaria de empreender na área da moda. Mas como todos na sua família tem, como todos da família dela se formaram, como todas as pessoas na sua família tem as pessoas que influenciam e tudo mais, era isso que eu estava querendo dizer. E na família da Isadora todos se formaram em medicina, tá? E aí ela ficou muito na dúvida, será que eu sigo esse sonho que eu gosto, que eu tenho talento, que eu faço bem feito? Ou vou para a área da medicina, que é algo que está dando certo, que na família está bem, já tem uma reputação aqui na cidade e tudo mais. Então o pai, um cirurgião famoso, fala para Isadora, Isadora, faça medicina, ganhe dinheiro. E aí depois você decide o que você quer fazer da vida. E foi isso que Isadora fez. Começou a medicina, estudou, e aí passa anos fazendo algo que ela não é feliz. E assim como medicina, tem gente que faz isso com engenharia, com direito, com administração, como qualquer área. Tá? Então, a ideia não é falar da medicina aqui, mas isso acontece. Sempre tem alguém que influencia e que deveria fazer isso, não deveria. Então, tome esse cuidado. Seja transparente com você mesmo, seja honesta com você mesmo. E nos Estados Unidos, como que é? Não é tão diferente assim. Os jovens têm dúvidas. Eles não sabem o que fazer. E é normal. Eu acho que isso é algo mundial. Tá? Essa questão do que definir, do que fazer para a faculdade. Tá? Mas lá existe uma alternativa. Tá? De acordo com pesquisas recentes, de 20 a 50% dos estudantes americanos começam a universidade como indecisos ainda. Eles dão essa possibilidade do aluno definir o que vai fazer um pouco mais para frente. E vamos entender o porquê. Tá? Lá tem os majors. Tá? Acho que vocês que estão nessa área de pesquisar sobre as universidades, saber sobre o assunto, nas pesquisas, nas conversas, vocês vão ouvir muito a palavra major. Tá? E para muitos isso é óbvio, já sabe, tudo mais, mas para alguns ainda não. E o major nada mais é que o curso no qual o jovem se formará. O meu major foi Business Management.
tem major de engenharia, major de cinema, major de muitas áreas, tá? Então, esse é o ponto. E aí, só para vocês terem um exemplo, na Ohio State University, que é uma ótima universidade lá, tem mais de 200 opções de major para que o jovem escolha. Então, mais de 200 tem sempre os cursos tradicionais, toda a área de negócios, toda a área de engenharia, toda a área de comunicação, toda a área de ciências, toda a área de artes, todas essas matérias, todos esses cursos que aqui no Brasil a gente conhece, tem também, tá? Eu ainda não identifiquei nenhum curso que tem aqui que não tenha lá. Tá? Provavelmente existe, mas eu ainda não identifiquei. Mas também existem alguns cursos que aqui no Brasil não existem ou que ainda estão começando, como tecnologia médica, gerenciamento de conteúdo, cultura digital, cybersecurity, biotecnologia. Então, são cursos que aqui no Brasil ainda estão no começo ou não começaram, mas que, de fato, daqui a alguns anos, o mercado precisará de profissionais capacitados nessas áreas. Então, pode ser que hoje você não esteja pensando em, sei lá, cybersecurity, mas daqui a pouco precisaremos de profissionais dessa área. Tá? E aí tem um outro ponto nos Estados Unidos, é que o modelo de ensino deles é muito diferente do nosso. Então, durante os 2 primeiros anos, os alunos fazem um currículo chamado General Education, que é como se fosse um ciclo básico. Então, independentemente da jovem querer estudar engenharia ou cinema, tem algumas áreas que são relevantes para todo mundo. Todo mundo tem que pegar algumas matérias similares. Tá? E a definição do curso, ela acontece no final do 2º ano da universidade e depois tem o 3º e 4º ano de estudos mais específicos. Mas vamos um pouquinho mais profundo aqui. Tá? Então, nesses 2 primeiros anos, o General Education, independentemente da área, tanto exatas, humanas, artísticas, os alunos têm que fazer 2 aulas de redação, 2 aulas de escrita, 2 aulas de matemática, uma aula de oratória, outra de economia ou finanças, outra de ciências, outra de artes, outra de humanas, outra também até de psicologia. E aí, somente no final do 2º ano que bate o martelo e define o curso no qual vai se formar. Além disso, todos os anos, 1º, 2º, 3º e 4º ano, essa jovem precisa escolher pelo menos mais 4 matérias de acordo com a sua preferência. Então, isso é legal, isso é positivo. Tá? O índice de desistência no ensino superior americano é muito inferior ao que a gente viu alguns slides atrás. Tá? Então, isso ajuda os jovens a serem mais felizes em suas escolhas. E aí, apesar de ser super legal, muita gente gosta e fala feliz, nossa, que bom, isso tira um peso enorme, tem muitas pessoas que questionam. É igual para todo mundo? E a resposta é não. Então, vou dar o exemplo aqui do João e da Maria. João estudará cinema, Maria estudará engenharia. Então, nas aulas de escrita, nas aulas de redação, Maria faz redação técnica e redação para projeto. João faz roteiro e redação criativa. Maria, nas aulas de matemática, fará cálculos 1, cálculos 2. João fará estatística e uma álgebra, uma matemática mais simples. Tá? Maria fará apresentação de projeto nas aulas de oratória. João fará uma matéria de atuação. E assim por diante, macroeconomia, ajustamento para filmes. Então, são áreas que são relevantes para todo mundo, não necessariamente as mesmas matérias. Todo mundo tem que escrever bem, falar bem, ter uma noção de economia, finanças, um pouco de psicologia, não atrapalha ninguém. Então, isso é importante. Eles querem que os jovens tenham essa base bem ampla para depois eles irem especificando. Lembrando que, além dessas matérias, cada ano que passa, tanto Maria quanto João têm que escolher mais 4 matérias de acordo com as preferências deles. E eles podem se aprofundar na área de engenharia, ou na área de cinema, ou até pegar matérias que não são relacionadas com o curso. Então, se Maria tem um interesse por filosofia, ela pode puxar uma matéria de filosofia, ou 2 matérias. Poxa, eu estou fazendo engenharia aqui, mas eu gostaria muito de fazer teatro, uma aula de teatro na faculdade, uma aula sobre antropologia, ou uma aula sobre neurociência. Ela pode puxar matérias que geram um interesse nela. Isso é bem interessante. Tá? Essa base e esse formato, né, de pirâmide, da base ampla e depois as especificações, ajuda os alunos a terem mais controle na escolha das matérias e ter a possibilidade de construir um trajeto bem interessante.
E um dos trajetos que muitos dos alunos percorrem é a possibilidade de fazer uma dupla graduação. Então, nesses mesmos 4 anos, pagando a mesma quantia para a universidade, tanto a Maria quanto o João poderiam fazer uma dupla graduação. Então, aqui tem alguns exemplos de duplas graduações que alunos da Daqui para Fora fizeram. Então, empreendedorismo e antropologia, cinema e música, cinema e tecnologias, engenharia e psicologia, e assim por diante. Os mais extremos são alguns jovens estão fazendo game design e psicologia, porque eles querem dar profundidade nos personagens que eles estão criando. Tá? E o mais interessante, na minha opinião, é do Arthur, que ele faz teatro e economia em Berkeley, na Califórnia. Então isso é algo bem legal, acho que é uma possibilidade interessante, dá para vocês explorarem 2 áreas de interesse que vocês gostam e tira um pouco daquele peso, né? A gente pensa assim, pô, dizer sim para um curso aqui é dizer não para praticamente todos os outros. Lá, pelo menos, você pode dizer 2 sims e aí ter um leque maior de possibilidades no futuro. Tá? E como as universidades ajudam os estudantes? Porque pensa só, a gente entra num sistema diferente, com muitas possibilidades, com uma flexibilidade muito grande de escolha de matérias, de possibilidades, de dupla graduação, e major, e minor, e mais um monte de coisa. E aí você vai chegar lá, você vai ficar perdida, talvez? Não, porque as universidades se esforçam para reter os estudantes e orientá-los para que eles tenham sucesso. É muito importante para a universidade que uma jovem se forme em 4 anos. E aí, dentro das universidades, existem, por exemplo, os Academic Advisors. Tá? Os Academic Advisors são pessoas, são profissionais da universidade que ajudam o estudante a entender o que um determinado curso é, o que ele vai, como ele vai ajudar a atingir seus objetivos profissionais, entender tudo sobre o curso. Tá? Ele mostra os requerimentos de cada graduação, cada curso, quais matérias precisam ser cumpridas, o que fazer, qual que é a ordem que deve ser feita, como escolher as matérias. Poxa, eu estou pensando numa dupla graduação, então quais matérias que valem para os 2 cursos? Qual que é a melhor agenda? Será que eu devo fazer essa matéria nesse semestre ou no outro? Analisa qual que é a grade curricular, qual que é a intensidade e complexidade das matérias para que os alunos criem uma agenda que vai fazer sentido para cada um deles. Tá? E outra coisa também, existe a possibilidade de mudança de agenda, de cursos, de matérias e tudo mais. Então, uma vez na universidade, você pode, puxa, eu não me adaptei a esse horário aqui tão cedo da manhã ou de noite, será que dá para mudar? O Academic Advisor ajuda vocês mudarem matérias, currículos, horários, grades na universidade para que você se adapte melhor e explora as possibilidades até de mudança de curso. Poxa, tem um exemplo que é bem interessante, uma das alunas que se preparou conosco há muito tempo, né? O nome dela é Giovana. Há muito tempo não, ela se formou no ano passado, então não é tanto tempo atrás. Tá? Então a Giovana era uma menina muito interessante, ela era bem inteligente, ia super bem na escola, e ela queria fazer neurociência. O principal motivo pelo qual ela quis fazer a faculdade fora é que ela queria estudar neurociência, e aqui no Brasil não tinha neurociência, tá? Para fazer graduação. E aí a Giovana era super esforçada, determinada e tudo mais, começou a preparação cedo conosco, e aí ela passou em neurociência na Johns Hopkins University. Talvez o melhor curso de neurociência do planeta. E ela foi super bem. Deu tudo certo, ganhou bolsa para fazer pesquisa que ela já queria fazer e tudo mais. E aí passou um tempo, ela começou a faculdade, estou indo bem e tudo mais, e eu conversei com ela depois de um tempo, 3 anos no terceiro ano, ela decidiu que ela ia largar a neurociência e mudou para ciências da computação. Então, mesmo querendo muito, tinha bolsa para fazer pesquisa de neurociência, eu tinha certeza que ela ia ser a melhor cientista que a gente já produziu aqui, que ia ganhar prêmio Nobel. Ela era muito cara. Mas, ao conhecer a universidade, ao explorar as possibilidades, conhecer outras áreas, Giovana mudou para ciência da computação e deu certo. Hoje ela está trabalhando na Microsoft. Então, foi um caminho que deu muito certo para ela. Tá? Outra forma de ajudar os estudantes são os Career Centers. Tá? São os centros de carreira das universidades. Então, nesse local que toda universidade tem, é um ambiente, tem uma equipe que mostra para os jovens o que o mercado está buscando, o que cada área, cada major, cada graduação oferece de possibilidades para os jovens na sua vida profissional. Ensina também o jovem a buscar um trabalho.
como conseguir estágio, como se conectar, preparar currículos, faz simulações de entrevistas, ajuda a montar o LinkedIn dos estudantes, conecta os jovens com empresas e também estimula um grande network entre os ex-alunos. Aqui nas fotos, o que vocês estão vendo aqui na foto de baixo é uma feira de profissões dentro de uma universidade. Na Universidade do Texas, Austin, por exemplo, tem 2 feiras de profissões anuais lá que são gigantescas, com mais de 500 empresas recrutando alunos. Tá? Até emprestar terno para os jovens fazerem entrevista, a maioria das universidades empresta. Então, tem muitas possibilidades. Quando você une o Academic Advisor mais o Career Center, você tem bastante possibilidade de se conhecer e explorar as possibilidades. Tá? E aí, como testar se eu gosto ou não gosto de uma área aqui determinada? Acho que o primeiro passo é explorar os recursos que as universidades oferecem, além da sala de aulas e professores. Então, por exemplo, tem centro de empreendedorismo, grupo de investimento, centro de engenharia, estúdio de música, mas também tem a TV da universidade, o jornal da faculdade, tem grupo de debate, grupo de simulação da ONU, grupo de ativismo político, de empreendedorismo feminino, de capitalismo consciente, grupo de engenharia, de tudo quanto é tipo de engenharia, de robótica, de simulação da NASA, simulação de Hyperloop, de tudo que vocês... Pesquisa de vacina, pesquisas sociais, simulação de júri. Então, tem muitas possibilidades para que você teste se você gosta ou não gosta de uma determinada área. Na minha universidade, por exemplo, tinha 328 organizações estudantis. Algumas têm mais de 1.000 organizações. Então, tem muita gente se envolvendo, testando, fazendo, tendo experiências para testar se realmente vão gostar do que vão fazer lá na frente. Essa é uma possibilidade muito interessante. Tem que se envolver. Cada grupinho, cada organização dessa recebe uma verba da universidade. E essa verba normalmente vem de doações de ex-alunos, doações de empresas. E cada grupo desse tem a sua própria presidente, a sua tesoureira, a sua responsável por eventos. Ou seja, são centenas de empresinhas gerenciadas exclusivamente pelos jovens. Que quanto mais você se envolve, mais você se prepara para uma próxima fase. Isso é bem válido. Por exemplo, no meu caso, a história minha, eu, ao fazer administração, eu achava que eu queria trabalhar em banco, queria ganhar dinheiro, ficar rico e tudo mais. E aí na minha universidade tinha um grupo de investimento. E aí, muito rapidamente, eu cheguei à conclusão que eu não gostava da área de investimento, que eu preferia outras frentes. Então, é algo que você pode testar e decidir. No caso da Giovana, que eu mencionei da neurociência, ela participou de um grupo de programação que levou a uma competição de programação e ela se encantou por essa área. E aí, pronto, escolhi o curso. O que eu faço agora? Aproveite o que a universidade tem para te oferecer. Poxa, escolhi empreender? Escolhi engenharia, escolhi música, escolhi... Vá lá no centro de empreendedorismo, conheça as possibilidades, o que a universidade tem para você. Se envolva com o grupo de investimento, com o debate, com simulação da aula. Se envolva, teste, 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 coloque a mão na massa, conecte-se com pessoas, conecte com possibilidades. Porque ao se envolver com todas essas possibilidades, você tem a chance de criar um currículo, de conseguir um estágio mais interessante, consequentemente conseguir um trabalho bem legal, uma posição muito positiva. Tá? E isso acontece para todas as áreas. O jornal da faculdade, a TV da faculdade, narração de jogos, a parte de sports management, que gerencia os esportes da universidade. Tem muita coisa. E além desse curso, aí sim, definir o curso no qual vai se formar, se envolva com o Academic Advisor. Tenha uma boa relação, pegue dicas, conheça, se aprofunde e principalmente com o Career Center. Conecte-se com pessoas, com possibilidades. As universidades querem ajudar. Esses profissionais são pagos para ajudar a você ter sucesso. Está lá disponível, se envolva, faça tudo o que você possa. Tá? E se você não gostar, achei que eu queria tanto estudar uma coisa, saia, troca. Você tem essa possibilidade de mudar de curso. Tá? Eu vi um estudo, ao se preparar aqui para a nossa conversa, de 52% dos alunos se formam num curso diferente que colocaram em suas applications. 52%. Então, é algo muito relevante. Então, não tenha medo de mudar, não tenha receio, é algo que pode acontecer. E aqui, o exemplo mais extremo que eu vi
foi da Ohio State University em 2020, onde 75% dos alunos se formaram num curso diferente que eles colocaram em suas respectivas applications. Então é um número muito considerável. Tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos de casos reais de alunos daqui para fora. Então, o Pietro, por exemplo, começou a se preparar conosco no primeiro ano do ensino médio. A ideia é estudar economia e ou literatura. Passou em Harvard. Se formará em psicologia. Marina começou a se preparar conosco no nono ano. Pensava em fazer engenharia naval. Era o que ela gostava. Passou em Northwestern. Se formará em engenharia mecânica. Gabriel começou a trabalhar conosco no segundo ano do ensino médio. Queria fazer jornalismo esportivo. O sonho dele era ser narrador de futebol. Um garoto especial, muito legal. Um garoto muito legal mesmo. Tá? Foi para a University of Nebraska. Narrava os jogos de futebol, narrava os jogos de basquete da universidade, se envolveu com tudo. Mas chegou à conclusão que não queria seguir uma carreira de narrador. Se formou em administração e jornalismo. Então, aqui são alguns dos poucos exemplos. Tem dezenas de outros. E aí, quais são os seus próximos passos? Tá? É abrir as portas. Hoje, definir se você fará ou não uma faculdade no exterior é algo difícil de ser tomado. É uma decisão difícil. Tem muitas possibilidades, tem muitas janelas, tem muitos pontos que devem ser considerados. Tem toda a parte emocional, família, social, econômica, passar na universidade, do nível acadêmico. É difícil. Mas definir se você quer ou não ter essas portas abertas lá na frente não é algo tão difícil assim. Se você não se mexe, a decisão será tomada por você. Se você se mexe e abre as portas, você poderá escolher em qual porta você entrará. E aí, se você não sabe ainda o que vai fazer, não tem problema. Tem muita gente que começa a preparação conosco e não tem certeza do que vai fazer. Tem muita gente que continua durante a preparação conosco sem ter essa certeza. Tem muita gente que se candidata para a universidade sem ter essa certeza. E tem muita gente que começa a universidade sem ter a certeza de qual curso vai se formar. Tá ok. Então, tem alguns países, normalmente na Europa, o currículo é bem direcionado. Né? Como aqui no Brasil. Você tem as matérias que você deve seguir para se formar em antropologia. Ou as matérias que você tem que seguir para se formar em engenharia. Mas nos Estados Unidos não é assim. Ele te dá essa liberdade. E eu acho que esse é um dos principais motivos que os Estados Unidos continuam tendo a maior demanda, maior número de alunos se candidatando. Tá? E como se preparar para que esse projeto dê certo? Tá? Eu separei 5 pontos aqui que são importantes para que um jovem que está pensando no assunto coloque energia para ser um candidato mais forte. Primeiro de tudo, são notas escolares. Tá? Por mais que a avaliação seja holística, as notas são o primeiro filtro. Então, quanto melhores suas notas forem, mais possibilidades você terá. E possivelmente melhores possibilidades. Precisa ter nota 9, 10 em tudo? Não, de forma alguma. Tem muitos alunos que vão para ótimas universidades com notas inferiores, 8, 7, por aí. Então, tem possibilidades. Tá? Nível de inglês, melhore, se esforce, leia, escute, escreva, use o inglês. Seja mais familiar com a língua. Tá? Se prepare para as provas. Até o Enem. Cada vez mais o Enem tem sido buscado pelas universidades. Canadá e Holanda, isso já tem sido uma realidade há alguns anos. E alguns outros países têm pedido o resultado de Enem. Não é um substituto do processo, mas ele faz parte do processo. E depois tem o SAT e o ACT, que é o Enem americano. Eu imagino que muitos de vocês já conheçam, mas se vocês não conhecerem, depois tem um webinar que fala exatamente sobre as provas, como elas funcionam, o que acontece. Semana passada a gente teve um interessante de dicas de alunos que chegaram a 1.500 de um total de 1.600 pontos. Depois, se envolva com atividades extracurriculares. E a principal dica aqui, se envolva com o que você gosta. Se você gosta de esporte, se envolva com esporte. Se você gosta de arte, se envolva com arte. Se você gosta de projeto social, se envolva com projeto social. Mas se envolva, não fique parado. Coloque energia. E para quem estudará artes, portfólio. Ou vai estudar música, cante. Vai estudar teatro, atue. Tá? Se envolva com essas partes também. Como que as universidades avaliam vocês? Em 2 ou 3 frentes. A primeira frente é a principal, a frente acadêmica.
notas dos últimos 4 ou 3 anos. Tá? Então, todo o ensino médio ou do nono mais o ensino médio. E aí tem as provas. Uma prova de proficiência na língua, o Enem, como eu falei agora há pouco, o SAT ou o ACT. Tá? Só para uma citadinha aqui para vocês saberem, o SAT ele acontece 6 vezes por ano no Brasil. Os jovens podem fazer 2, 3, 4 vezes, conta a melhor nota. E conta a melhor nota de cada sessão. Tá? Então pode combinar a nota de matemática da primeira prova com a nota de inglês da segunda, fazer o que eles chamam de super score. Tá? Depois tem o lado pessoal, cartas de recomendação. 0, 1, 2, até 3 cartas, normalmente de professores da escola e do coordenador, da counselor. Tá? Quanto mais pessoais as cartas forem, melhor. E é para falar de vocês e não de quem são os professores que estão te recomendando. A gente tem os modelos, os manuais, a gente pode ajudar, a gente pode trabalhar em conjunto aqui. Se envolva com atividades extracurriculares, as atividades são importantes. Elas querem saber, especialmente as universidades americanas, querem saber o que você faz da vida além do que é obrigatório fazer na escola. E aí pode ser atividades que acontecem dentro do colégio ou fora. Dentro do colégio é mais natural, você já está lá, se envolva, é mais fácil. Mas se você tem interesses fora também, se envolva também, tá? As universidades querem saber isso porque lá, como a gente falou agora, tem centenas de possibilidades de envolvimento. E é muito mais comum alguém que se envolve aqui se envolver lá do que alguém que nunca fez nada aqui se envolver lá. E as universidades querem jovens engajados. Depois tem toda a parte de textos, redações, tá? Cada universidade pede 1, 2, 3, 4, até 5 redações diferentes. Os temas, diferentemente das universidades aqui, são divulgados com meses de antecedência e são muito pessoais. Por exemplo, fale de um livro ou um filme que você viu que mudou sua vida. Fale sobre alguém que lhe inspira. O que é importante para você e por que define a felicidade. Então, são temas que não têm a resposta certa, que a universidade quer saber se você combina com ela, se você será feliz lá. Ainda, algumas entrevistam os jovens, nunca é surpresa. As entrevistas servem para checar se você é jovem que você se inscreveu. E para os jovens que cursarão cursos artísticos, existe a necessidade de um envio de um portfólio e ou audição para quem vai fazer performing arts, como teatro, música. E o nosso trabalho? Tá? Então, o nosso trabalho começa a partir do nono ano, mas ele pode começar a partir do primeiro, ele pode começar no segundo, e pode começar a partir do terceiro ano também. Tá? Para os jovens que começam no nono, primeiro ou segundo, existe uma fase que a gente chama aqui de programa de preparação, tá? Que é uma construção de currículo. A gente coloca o tempo em autoconhecimento, planejamento, priorização. Os principais pontos são atividades extracurriculares e preparação para as provas. Tá? A segunda fase é a fase da candidatura. Então, juntos, definimos com vocês para quais universidades candidatar e aí trabalhamos individualmente com cada application para cada uma das universidades. Toda a parte de estratégias, essays, narrativas, documentação, tudo que é necessário para que vocês enviem a melhor application para cada uma das universidades que vocês escolherão. E ainda, uma vez na universidade, tem um departamento que dá suporte para os alunos, tanto na parte de adaptação, quanto na parte prática, seguro-saúde, pagamentos, coisas assim. E para que tudo funcione muito bem, a Jovem tem um time. No caso da Bruna, ela trabalhou com a TASSE na parte do desenvolvimento de atividades extracurriculares. A Karine, aqui na direita, preparou a Bruna para a CETI. O Rafa com as estratégias e a escolha da lista. O Jamal só com os textos, a Thalita com a documentação. Então, são pessoas diferentes, porque cada uma tem conhecimentos profundos diferentes. Tá? Relembrando, aqui estão os próximos eventos. Por favor, se inscrevam, vale a pena, chequem. E não esqueçam de checar suas chances de ser admitido nas universidades. Mais uma vez, eu coloquei no chat o link para agendar um horário, conversar conosco. Mas o primeiro passo é marcar, fazer a sua avaliação das suas possibilidades. E aqui estão os nossos contatos. Fiquem super à vontade. E, por favor, mandem as dúvidas no Q&A, porque daí eu vou respondendo elas todas ao longo dos próximos minutos. Obrigado pela participação e vamos para as perguntas e respostas. Tá? A Ana perguntou aqui como é possível fazer essa análise do perfil. Eu já tentei 2 vezes e não recebo relatório de avaliação. Ana, obrigado pelo comentário aqui. Eu vou deixar o meu contato com você aqui.
E mande para mim uma mensagem pelo WhatsApp, por favor, que daí eu consigo resolver isso para você. Vou colocar meu contato no chat. Outra pergunta que interessante aqui. Poderia me fornecer alguns exemplos de atividades extracurriculares que podem ser realizadas além do currículo escolar? Sim, claro. Existem centenas de atividades. Só vou deixar meu número aqui. Então, vamos lá. Centenas de possibilidades de atividades. Existem teatro, por exemplo, pode ser feito fora da escola. Vários esportes podem ser feitos fora da escola. Estágio nas férias, em qualquer uma das áreas. Na área de comunicação, na área de tecnologia, na área de financeira, né? Qualquer estágio que faça numa empresa pode ser uma atividade extracurricular. E pode ser, tem que ser estágio formal, menor aprendiz. Não precisa ser formal. As atividades extracurriculares não precisam ser atividades que são comprováveis. Se for comprovável, ótimo. Se não for comprovável, ótimo também. Pode ser atividades de cunho profissional. Eu tenho um jovem que criou uma empresa de games de celular. Eu tenho um outro que criou um podcast sobre finanças na linguagem de jovem. Eu tive uma aluna lá de Santa Catarina que ela mudou o uniforme da escola. Essa foi a atividade extracurricular dela. Eu tive gente que trabalhou com adoção de animais. Eu tive gente que trabalhou com criando site para organizações não governamentais. Eu tive gente que trabalhou dando aulas de reforço via Instagram. Então, tem muitas possibilidades além da sala de aula. Tudo conta mesmo. Tem muitas possibilidades. Mas, de novo, a dica principal aqui é procurar atividades que você goste. Putz, eu tenho interesse aqui por... Vou dar um exemplo bem legal aqui. Eu tenho um menino que queria fazer ciência da computação. E a tia dele tinha um abrigo que acolhia animais de rua. E ele gostava dos animais, ele gostava de ajudar, fazia parte, era natural para ele. E ele queria fazer ciência da computação, resgatar os animais, tudo mais, dar o carinho para eles, era importante para ele, mas não era tão coerente com o que ele queria estudar. Aí o que o João fez? Ele criou o site dessa organização. E aí ele criou um Instagram. Fez um site super leve, fácil de navegação, que era Google friendly, coisa assim do tipo. Consequentemente, atraiu mais não sei qual que é o fluxo para o site, consequentemente conseguiu mais adoções, conseguiu mais doações de recursos, de ração e tudo mais, e o projeto aumentou e teve mais sucesso. Essa foi a atividade do João. Tá? Então tem muitas possibilidades aqui. Tá? Outra pergunta, a escolha pelo undecided pode aumentar as chances de escolha pelas universidades? Ótima pergunta, Sami. Ah, Sim, de alguma forma, sim. Então, algumas universidades, por exemplo, têm alguns cursos que estão mais seletivos, mais competitivos. Então, por exemplo, a Universidade de Washington, né, que fica no estado de Washington, ela tem o curso de Engenharia da Computação e Ciências da Computação como os dois cursos mais concorridos pela universidade. Entrar lá como undecided é mais fácil do que entrar lá para engenharia. Tá? Então, pode ser uma estratégia. Outra universidade que eu tenho alguns alunos que fizeram uma estratégia similar é na NYU, onde tem alguns cursos que são mais competitivos do que outros. Então, essa possibilidade é uma alternativa que deve ser estudada. Não é a melhor alternativa para todas as pessoas, de forma alguma. Eu quero fazer muito engenharia, eu quero fazer engenharia, todas as atividades voltadas para engenharia, tudo certinho, e aí aplica como undecided, talvez a pessoa que esteja avaliando o seu application entenda como uma estratégia, um jeitinho. E aí não é o melhor caminho. Mas, de fato, definitivamente, vale a pena explorar essa possibilidade, se você estiver um pouco na dúvida aqui. Os portfólios artísticos normalmente têm que ter desenhos em papel? Eu tenho mais desenhos digitais. Manu, depende da universidade. Na maioria dos casos, não. Podem ser desenhos digitais. Na grande maioria dos casos, sim. Tudo depende do major que você vai concorrer e tudo mais, mas de uma forma geral, o portfólio pode ser digital. Outro ponto também, já que você trouxe o portfólio. Poxa, eu estou querendo me candidatar para o curso de design. Tem um portfólio, fiz tudo mais. Chegou lá na frente, não é design, você pode mudar de curso.
tá? Sem problema. Ser bastante ativa fora da escola, mas pouco dentro. Não participar do Grêmio, por exemplo, esportes. Influencia bastante nas applications para as universidades mais competitivas. Eu não sei se o nome aqui. O que é mais importante para que você se torne uma candidata competitiva é que você tenha histórias para contar. Tem experiências que você viveu. Se elas acontecem dentro da escola ou fora da escola, não é o principal determinante. Normalmente, os alunos acabam optando por fazer algumas atividades dentro da escola por ser mais fácil, mais dinâmico. Mas se você faz atividades fora da escola e tem experiências relevantes, super bem visto pelas universidades também. Não melhor nem pior, mas são opções diferentes, são experiências diferentes. As universidades olham com ótimos olhos também. Outra dúvida interessante aqui. Se eu tenho interesse em fazer uma dupla graduação, eu preciso dizer isso na hora que estiver se candidatando? Depende. No caso do Arthur, que eu dei o exemplo, ele que foi para Berkeley para estudar economia e teatro, sim, ele se candidatou para os dois cursos ao mesmo tempo. Tá? Então, é algo que fez parte da application dele. Na maioria dos casos, os alunos não se candidatam para os dois cursos. Eles se candidatam para o curso 1 ou para o curso 2. Algumas universidades, por exemplo, a University of Pennsylvania, tem um programa de engenharia com economia. Tá? Daí você se candidata para esse programa que já é pré-estabelecido, que você terá uma dupla graduação. E assim por diante. Mas, de uma forma geral, você pode escolher um, depois escolher outro. Se você souber, você pode mencionar que você quer fazer um double major na sua application. Natim fez uma pergunta interessante aqui. As atividades extracurriculares têm que ser de acordo com o curso que você quer cursar? Para os Estados Unidos, não. Para a Europa, é muito mais interessante que sim, mas para os Estados Unidos, não. Você pode fazer diversas atividades, tem diversos interesses. É natural e é interessante, é coerente que quanto mais próximo do momento que você estiver se candidatando para as universidades, a sua ênfase, a sua profundidade deverá ser na área que você tem interesse de estudar. Então, estou fazendo atividades incríveis ali de escrita de roteiro, de artes e tudo mais, e quero me candidatar para engenharia, não fiz nada relacionado à engenharia, talvez não seja a melhor estratégia. Putz, eu fiz atividades de engenharia, são bem-vindas, fiz as Olimpíadas, participei do grupo de robótica, me ouvi, mas também fiz ótimos projetos voltados para arte, fantástico, será bem visto pela universidade. Mas é interessante, sim, que em algum momento haja uma coerência de acordo com o que você queira estudar. Tem que ser tudo na área que você quer estudar? Não. Mas algumas das ações faz sentido ter sim. Mais alguma dúvida? Então, pessoal, chegamos ao nosso fim. Eu agradeço novamente a presença de vocês todos. O meu contato está no chat. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar mensagem direto para mim. A pessoa, a Ana, que estava com dúvidas sobre a avaliação de perfil, por favor, tente de novo ou mande novamente, mande uma mensagem para mim para eu checar, pelo QR Code que você pode tentar fazer também. E eu agradeço. Boa noite para vocês, um abraço e até logo. Tchau, tchau.